Muito bem, pegue a sua Bíblia em João, capítulo 4. Nós estamos estudando sobre evangelismo, o primeiro passo da prática de todo crente que é um ministro, que é ganhar. Então nós vimos que essa escada do discipulado envolve o ganhar, consolidar, o edificar, o treinar e o enviar. Nós já falamos muito aqui a respeito da consolidação. Agora nós vamos falar sobre o ganhar. E nessa aula eu quero mostrar como testemunhar, mas eu quero tomar próprio Senhor Jesus como modelo de evangelista. O Senhor é para nós modelo para todas as coisas, evidentemente. E às vezes a gente pensa no Senhor apenas como mestre, aquele que está ensinando a palavra. Mas Jesus também era um evangelista. E no capítulo 4 de João, nós o vemos em ação. Nós o vemos evangelizando a mulher samaritana. Então eu queria ler com os irmãos esse capítulo, que nós vamos analisar passo a passo o que Jesus fez, como ele agiu com naquela situação com a mulher samaritana, como ele expôs, qual foi a sua estratégia, e vamos tomar para nós como modelo, para que nós também façamos o mesmo quando formos evangelizar. Então pegue aí em João capítulo 4. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Acudiu-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Diga: nessa hora, eu abro o meu coração para a palavra de Deus.
Diga, eu rejeito toda resistência na minha mente e no meu corpo. Diga, eu declaro que sou livre para ser instruído e edificado na vontade de Deus, em nome de Jesus. Esse evento de Jesus com a mulher samaritana, certamente é uma das situações mais fascinantes na palavra de Deus. Então, quando o Senhor encontrou aquela mulher, Ele demonstrou de forma prática, não é? A maneira mais eficiente de apresentarmos o Evangelho. Jesus era um evangelista de massa. Ele pregava para as grandes multidões. Mas nesse texto aqui, nessa ocasião, nós vemos que ele também era um evangelista pessoal. Ele também expunha o Evangelho um a um, quando tinha ocasião e oportunidade. Então vamos ver 7 passos de como então expor o Evangelho de maneira eficiente, seguindo os passos que Jesus mesmo deu ao evangelizar a mulher samaritana. Primeiro passo, se nós queremos evangelizar, nós precisamos de fazer contato com as pessoas de fora. Jesus estava saindo de Jerusalém, indo para Galiléia, e você conhece a geografia lá da Palestina. Samaria fica justamente no meio. Então, o norte, a Galiléia, era de judeus. O sul, em Jerusalém, era também de judeus. Mas o meio era dos samaritanos. Justamente no meio entre 2 espaços de judeus. Então, para um judeu sair do sul e ir para o norte, obrigatoriamente ele tinha que passar pelo território dos samaritanos. Ou então ele teria que ir pelo mar, ou então ele tinha que sair do país e dar a volta do outro lado do Jordão. Jesus, então, a Bíblia fala, era necessário passar por aquele lugar. Mas ele não apenas passou, mas ele aproveitou a ocasião para evangelizar uma pessoa. Então, primeira coisa, nós precisamos ter contato com as pessoas de fora. Um dos motivos básicos da falta de evangelismo e, consequentemente, da falta de fruto na igreja, é que a maioria dos crentes perde contato com as pessoas de fora. Isso é uma tendência farisaica que permeia o meio evangélico. É aquela ideia que os judeus tinham, que se eu tiver contato com um gentio, aquilo vai me contaminar. Então o judeu não tinha amizade, o judeu não ia na casa, no máximo ele fazia negócio com alguém de fora, porque ele achava que aquilo o contaminaria. Você sabe, os crentes às vezes têm uma mentalidade semelhante. Ele acha que se ele tiver um relacionamento, uma amizade, quando eu falo amizade, não estou me referindo àquele tipo de amizade, onde você vai lá procurar conselho, onde você vai lá para expor a sua vida íntima pessoal, não me refiro a isso. Me refiro a travar contato, relacionamento. Então, muitos crentes acham que se ele tiver esse tipo de amizade, relacionamento, aquilo vai de alguma maneira comprometê-lo. Por quê? Porque nós confundimos as coisas. Nós confundimos separação do mundo com isolamento do mundo. Isso é uma confusão muito comum. Temos que ter muito cuidado com isso. Isolamento não é a mesma coisa que separação. Então, na aula passada, eu expliquei para você, dando o exemplo do barco. O crente é como o barco. O mar é o mundo. Então, o lugar do barco é no mar. Assim também, o lugar do crente é aqui nesse mundo. Jesus disse, não na oração lá de João 17, não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. O mundo ali naquele contexto não é o mundo, os pensamentos, as ideias, a influência maligna. É o mundo mesmo, o espaço físico. O Senhor falou, não peço, Pai, que o Senhor tire eles do mundo. Eles devem estar aqui. Mas que estando no mundo, o Senhor os livre do mal. Então, se o mar é o mundo, então o barco tem que estar no mar. O barco tem que navegar no mar. Agora, o mar não pode estar dentro do barco. Porque se o mar entra dentro do barco, então é o momento em que o barco vai naufragar. Ele vai vir a pique. Entende o que eu estou dizendo? Então, veja bem, o isolamento é quando você quer tirar o barco do mar. Se você tira o barco do mar, perde o sentido. Aí o barco fica em terra seca e torna-se um objeto estranho, incoerente, contraditório.
fora do propósito para o que ele está, que ele existe. Então, isso é isolamento. Tem muitos crentes que querem se isolar, não querem ter contato nenhum. Então, o isolamento não é o padrão de Deus. Separação é o padrão de Deus. O que quer dizer com separação? O próprio Senhor Jesus, lá em Lucas, capítulo 5, do verso 27 em diante, os fariseus o chamaram de amigo de pecadores. Lá em Lucas, capítulo 5, 27, os fariseus perguntam para Jesus: por que você come com pecadores? Por que você senta na mesa para comer com eles? É a pergunta que eles fazem. Quer dizer, estavam acusando Jesus de ser amigo de pecadores. Essa é a acusação que foi feita. Por quê? Porque Jesus era santo, mas não era isolado. Entende? Jesus tinha uma vida santa, separada para Deus, mas não era uma vida isolada. Então, alguns crentes acham que para eles se santificarem, eles têm que cortar relacionamento. Alguns crentes chegam até a cortar relacionamento com outros crentes. Porque eles acham que até os crentes não são suficientemente santos para ficar perto dele. Então, eles se isolam e ficam trancados lá na sua casa. Alguns ficam no seu quarto, porque eles acham que separar-se para Deus é ficar o dia inteiro ali, orando, ministrando, o tempo inteiro. Porque eles acham que isso é que é a vida cristã. É claro que tem um momento em que nós entramos para o quarto e fechamos a porta. Mas a maior parte do tempo nós temos que sair do quarto e ser sal da terra. Temos que fazer contato, temos que ter relacionamento. Mas um relacionamento que tem um propósito. Você vai fazer amizade com um propósito. Entende? Eu vou fazer amizade porque eu quero testemunhar do Senhor para essas pessoas. Vou fazer amizade para que elas possam, através de mim, conhecer o amor de Deus. Não é fazer amizade para eu ter comunhão com elas como se elas fossem meus irmãos. Não, de jeito nenhum. Mas é fazer amizade com um propósito. Tá certo? Então não se isole. Então tolere. Às vezes a gente tem aquela postura tão santarrona, né? Como é que eu posso ter amizade com alguém que fuma? Imagina. E se ele for na minha casa? Na minha casa nem tem cinzeiro, meu Deus do céu. E se ele aparecer por lá fumando um cigarro, o que eu vou falar para ele? Imagina alguém fumando na minha sala. Eu, santo, em minha sala mais santa ainda. Aí você pega e não vai fazer amizade, porque como vai fazer amizade com um sujeito que fuma? E depois, se você arrumar amizade com alguém que fuma, você é obrigado a comprar um cinzeiro. Aí você fica pensando, depois aparece um irmão na minha casa e vê o cinzeiro lá na minha sala, na minha mesa, e fala assim: esse irmão está fumando escondido. E você já fica imaginando mil coisas, cheio de paranoias na sua cabeça. Não é? E por causa de pensamentos desse estilo, você acaba se isolando. Não se isole. Não se isole na sua sala de aula. Entende? Não se isole no seu local de trabalho. Não se isole dos demais. Participe. Participe na medida do que edifica. Na medida daquilo que pode ser apropriado e santo. Sabe o que eu acho precioso? Eu fico vendo o testemunho de alguns atletas de Cristo, principalmente na seleção brasileira. Eu acho bonita a maneira como esse ministério tem instruído os atletas, se é eles que fazem, não sei, a maneira como os atletas se comportam. É muito precioso. Quando você vê a seleção brasileira fazendo alguma coisa, você não vê os crentes separados. Você não vê lá o Kaká, quem mais? Adriano, nem sei mais o nome dos demais. Você não viu eles durante a Copa, durante algum evento? Eles ficam de fora. Aí o jornalista chega e fala: por que vocês estão de fora? Não, nós somos crentes, nós não participamos de nada aqui da seleção, a gente só veio jogar bola. Quer dizer, não tem nada disso. Então são pessoas que são amigos dos demais. Então na hora que os outros estão lá na batucada, eles estão lá também junto lá, e festejando a vitória, e se alegrando, e celebrando junto com os outros porque venceram. E sabe o que é precioso? Na hora do testemunho também, eles são ousados. Eu me lembro, eu não sei exatamente o que era esse jogo, que deu até Brasil e Argentina na final. E eu sei que o Brasil ganhou, foi na Alemanha. O que foi aquilo? Não foi Copa América, na Alemanha não foi Copa América. Copa das Confederações, né? Não foi isso mesmo? E eu me lembro que no final, eles tiraram a camisa da seleção e por debaixo tinha uma camiseta branca, lembram disso? E estava escrito em inglês, acho que era em inglês mesmo que estava escrito, e Jesus te ama, né? Em inglês. E eu fico pensando, seleção brasileira, um dia de decisão de algum campeonato, o mundo inteiro viu aquilo.
Não importa qual país, qual língua, qual religião, todo mundo viu aquilo. Quer dizer, eles foram ousados. Eu estava na minha casa, eu vi aquilo, eu fiquei emocionado. Falei, que joia, que coisa preciosa que nós temos irmãos com essa ousadia. Mas ao mesmo tempo, é gente, como eu vou dizer, normal. Não é um ET isolado, sabe? Os demais atletas enxergam nele um outro atleta também, uma pessoa que tem uma vida normal, mas que tem algo diferente nele a respeito do qual ele quer testemunhar. Ele quer falar e tem ocasião de fazer. Quer dizer, nós todos também tínhamos que ser assim. Mas a maioria de nós temos receio, na escola nos isolamos, e às vezes nós ficamos com esse estigma, né? Estão nos rejeitando. Mas sabe, é claro que tem rejeição, isso é fato. Mas muitas vezes, antes de ter a rejeição, nós mesmos nos protegemos. Isso é complexo de minoria, sabe? Então, quando você é minoria, você sempre quer ficar ali fechadinho no gueto, né? Se protegendo. Você não tem que pensar assim. Sai, contagie, salgue, né? Seja sal na vida dos demais. Porque essa estratégia de isolamento, isso é do diabo. Lembra disso? Santificação, separação do mundo é de Deus. Isolamento do mundo é estratégia do diabo. Por que o diabo quer isolar você? Para que você não possa contagiar ninguém com a vida de Deus. Para que você não possa influenciar ninguém. É para isso que o diabo quer te isolar. Agora, a separação é de Deus. O que é separação? É você não se contaminar com o pensamento do mundo, com os valores do mundo, com as práticas do mundo. Quer dizer, eu não vou me deixar influenciar por essas coisas, mas eu vou continuar perto deles. Para quando houver oportunidade, eu vou então contagiá-lo com a vida de Deus. Amém, irmãos? Quantos concordam que eu estou dizendo é equilibrado, é saudável? Esse é um equilíbrio. Esse é um equilíbrio. Isso é fundamental. Amém? A oração do Senhor em João 17,15, acabei de mencionar para você. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Jesus teve coragem de manter contato com alguém de fora. E naquele caso, foi um samaritano. No caso, nem era um, é uma. Era uma mulher. E samaritano ainda. Com os quais os judeus nem conversavam. Tanto preconceito tinham. Então o Senhor saiu longe. Ele foi muito além do espaço, vamos dizer, que um judeu tradicional poderia atuar. Segunda coisa que nós vemos Jesus fazendo. Então, primeira coisa, faça contato com pessoas de fora. Segundo, estabeleça um ponto de interesse comum. Então, nós vemos isso no capítulo 4, no verso 7. Jesus estava lá, na beira da fonte, ao meio-dia, e nisso veio uma mulher, não é? Para tirar água. Verso 7. E Jesus então disse para ela: você pode me dar um copo d'água? Você pode me dar de beber? Vamos analisar. Se você tivesse um ministério como o de Jesus, eu não estou falando aqui de uma pessoa que tem uma vida comum, simples como a nossa. Me refiro a alguém extraordinário como Jesus. Naquela altura, seu ministério já reconhecido, ele super respeitado. Respeitado que eu digo não pelos religiosos, mas respeitado pelos sinais que ele fazia, né, pelos milagres que acontecia, pela palavra que ele dizia. E de repente você então com esse ministério, você aí presidente de uma igreja, quem sabe, você então senta para conversar com alguém ali. Será que a postura seria essa? Dar-me de beber? Jesus poderia chegar, talvez, dizendo logo de cara: escuta, você sabe quem eu sou? Você já ouviu falar de Jesus? Talvez a mulher dissesse: já ouvi falar de Jesus, fazendo muito milagre aí em Jerusalém, nos arredores, na Galileia. Poderia começar, mas Jesus não começou por aí. Ele estabeleceu um ponto de contato, uma maneira de conversar com a mulher. O que é esse ponto de contato? O ponto de contato é algo que a pessoa está interessada e que você vai usar como ponto de começo de conversa. Esse é o ponto de contato. É um interesse comum. No caso comum, tanto ele quanto ela estão interessados em algo. O que é? Água. Ele está com sede, ela também deve estar, porque veio buscar água. Então, tem algo em comum. Tem água. Esse é o ponto de contato. Existem formas práticas de se estabelecer esse
ponto comum, ou esses pontos em comum. Não é? Algumas sugestões. Lembre-se que o que as pessoas mais gostam de falar é sobre elas mesmas. Então, se por acaso você está numa situação em que não tem nenhum outro ponto de contato, lembra disso. O melhor assunto para qualquer pessoa é ela mesma. Falar dela é a melhor coisa. Então você pode começar perguntando para ela algo a respeito dela mesma. Do tipo, mas sua roupa é diferente, essa blusa de frio sua é diferente. Onde você comprou essa blusa? Aí você pode dizer, pastor, mas uma blusa tem a ver com Jesus? Porque água, tudo bem. Jesus é a água da vida. Mas eu começar uma conversa falando de blusa, o que vai me levar? Lembra de uma coisa, querido. Tudo aponta para Jesus. Tudo. Existe uma doutrina maligna chamada panteísmo, que diz que tudo é Deus. O vento é Deus, as árvores é Deus, o mar é Deus, o ar é Deus. Mas isso é mentira. Isso é mentira. Isso é uma doutrina maligna. Por outro lado, o que a Bíblia ensina e mostra claramente é que tudo aponta para Ele. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras da sua mão. Então, tudo aponta para Jesus. Tudo, qualquer coisa. Você pensa em alguma coisa, se você comparar, você vai encontrar algo que Jesus é. Porque Jesus, ele é todo inclusivo. Ele é tudo, diz a Bíblia, em todos. Ele é tudo em todos. Então, por exemplo, você vai falar do sol, a Bíblia fala que Jesus é o sol da justiça. Você quer falar do ar? Paulo disse que nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele é como esse ar que nos envolve. Não é verdade? Você quer falar que Jesus é água? Já está escrito aqui. Você quer falar que Jesus é comida? Muito fácil. Você quer falar que Jesus... O que mais você quer falar de Jesus? Você quer estar saindo na rua e estar andando na rua? Jesus é o caminho. Você está vendo alguma placa de sinalização? Jesus também é o caminho para o céu. Você está vendo as árvores? Jesus também é. Ele é a videira verdadeira. Então não tem nada que ele não seja. Nada. Então tinha um pastor, não tem ainda, ele é vivo. Um pastor esteve conosco uma vez, pastor Moisés Carvalheiro, lá de Porto Alegre. Já é bem velhinho, imagino hoje. Então, muitos anos atrás ele esteve conosco e ele nos ensinava a respeito disso. De como você deve aproveitar a situação para usar como isca para evangelizar. Mas ele, pelo menos, quando ele veio estar conosco, ele realmente queria nos ensinar e ele era ousado nisso. Então, todas as vezes que nós saímos, ele evangelizou alguém. Às vezes demorava, às vezes mais rapidamente, dependia do interesse da pessoa em querer ouvi-lo. Mas era do tipo seguinte, a gente parava para abastecer o carro, aí o frentista vinha abastecer, aí ele dizia para ele, escuta, você sabe que tem um combustível que quando a gente coloca, ele transforma a gente. Aí o frentista falava, como é que é isso? Onde é que vende isso? Ele fala, e tem uma coisa melhor, é de graça. Esse combustível chama o Espírito Santo de Deus. Você não quer provar isso na sua vida? Aí nós fomos, eu não lembro onde é que nós fomos, ele queria comprar algo para a esposa. E nós entramos, eu acho, na perfumaria, no shopping, e a moça chegou e ele falou, você sabia que existe um perfume celestial? E a moça falou, celestial? Quer dizer, a pessoa não está esperando aquilo. Né? Num restaurante, não aconteceu só uma vez. Toda vez que o garçom chegava, já chega um pedido, né? Aí ele perguntava o nome do garçom, pegava na mão do garçom, e ele já dizia para o garçom, sabia que tem uma comida que você come e nunca mais tem fome? E o garçom falava, isso é pegadinha. O garçom respondia. Mas é impressionante, todas as coisas ele apontava para Jesus. E nisso eu fui aprendendo que é verdade. Tudo aponta para o Senhor. Qualquer coisa que você falar, aquilo aponta para o céu. Por isso todo homem é indesculpável. No cursão, quando eu dava o cursão antigamente, eu fazia uma dinâmica com os irmãos, que era, seja louco por um dia. Então era a maneira que a gente tinha de estimular as pessoas a ter um coração para Deus o dia inteiro. Tem um coração voltado para o céu. Ele não tinha que ficar orando no sentido de falar o tempo inteiro. Mas a gente falava, você durante o dia você vai enxergar Jesus em tudo. Então a gente ensinava para eles. A gente falava, olha, quando você acordar, aí você fala para o Senhor, Senhor, te dou graça, porque essa cama não descansa nada. O Senhor é que é o meu descanso.
Aí eu falava, quando você for levantar, não é? E você estiver comendo na mesa, você fala, Senhor, esse alimento não alimenta nada. Na verdade, o Senhor é que é o pão da vida, eu quero comer de ti. Na hora que você for tomar aquele suco, você fala, o Senhor é que é a água da vida. Não é? Aí você vai colocar alguma coisa no seu pão, você fala, o Senhor é mais doce do que o mel. Aí você pegou o seu carro, começou a andar, você fala, Senhor, esse caminho não leva a lugar nenhum, só o Senhor é o caminho que conduz à vida eterna. Quando você sair lá fora, você olhar para o sol, você fala, esse sol é trevas, o verdadeiro sol da justiça é o Senhor. Aí quando você voltar do trabalho à noite, na hora que você for tomar banho, você ligar o chuveiro, na hora que a água cair, você fala, Senhor, essa água não é nada, a água é a tua palavra que me limpa. Você pegou o sabonete, você fala, isso aqui não limpa coisa nenhuma, só o sangue de Jesus que me lava de todo pecado. Na hora que você for deitar de novo, puxar a coberta, você fala, debaixo das tuas asas eu estou seguro. Que hora que você pode não lembrar do Senhor? Me fala. Você vai lembrar dele o tempo inteiro. Quer dizer, isso é uma maneira que você tem de orar sem cessar. Por quê? O seu coração está nas coisas do céu. E você procura enxergar, então, dessa maneira, como algo do céu. Então, eu me lembro uma vez, um pastor muito querido nosso, naquela época ele era funcionário da igreja. E ele trabalhava na parte lá dos computadores da igreja, ele cuidava. E um dia, não sei por que cargas d'água, ele chegou, foi ligar um equipamento e ligou na voltagem errada. Vem tudo já no 110, aqui é 220. Ele ligou, só fez um estalo, paf! E eu estava lá, né, eu falei para ele, rapaz, você está com um problema agora. O pastor vai demitir você. Porque isso foi o que, há 17 anos, 16 anos atrás? Naquela época, o computador era coisa cara. Então, o computador era $2.000. Era um negócio assim, muito caro, um computador de usar em casa. E nem tinha nem um décimo do que faz o de hoje, que é mais barato. E a igreja comprou com dificuldade aquilo, e ele, paf, estourou. E ele ficou assustado, e eu falei, você deve ficar assustado, porque a ira do pastor vai alcançar você. Aí eu falei para ele, mas há uma esperança. Pode ser que foi só o fusível que queimou. Você sabe, tem um fusívelzinho, é uma pecinha de vidro. Não sei, alguém já viu essa pecinha? Igual de carro, uma pecinha de vidro, que é um fusível que está lá para proteger contra essas descargas elétricas. Aí nós fomos lá, fuçamos, descobrimos, ele foi lá, comprou outro fusível, tirou o que estava lá, aí ligou, funcionou. Aí ele ficou aliviado, né? Funcionou, graças a Deus. Aí ele pegou o fusívelzinho, estava todo chamuscado, né? Todo enfumaçado, preto. Aí eu falei para ele, pega esse fusível, olha para ele. Esse fusível é Jesus na sua vida. Se não fosse ele, você ia ter que aguentar a ira do pastor. Mas sabe o que mais? Esse fusível é Jesus na cruz. Porque tinha uma ira vindo do céu, que era uma descarga de altíssima voltagem, que ia cair sobre todo homem que é rebelde. Mas o que Deus fez? Deus criou um fusível celestial, que é a cruz. Aí lá na cruz descarregou essa energia inteira, chamuscou Jesus. Mas agora não chega mais a você, você está protegido. Jesus é o fusível do céu. Aí ele me olhou e falou, pastor, não tem jeito, até no fusível você enxerga Jesus. Qualquer lugar você enxerga. Basta você ter olhos. Então, a isca é essa. Jesus já sabia que a água era o ponto de contato. Era o ponto onde eles iam começar a conversa. Estou te dando essas ilustrações para você começar a associar coisas. Você vai ver que ao seu derredor tem muita coisa que aponta para o Senhor. Você consegue imaginar numa dessas? Você consegue associar alguma coisa? Quer dizer, tudo é motivo de você começar a conversa. Mas se você não consegue achar um ponto de contato desse, então experimenta conversar a respeito da pessoa. Eu comecei falando a respeito aqui da jaqueta do irmão Ivan. Mas a Bíblia não fala que nós fomos vestidos de Cristo? Então, se fomos vestidos de Cristo, então você pode começar falando da jaqueta dele. Você pode falar, rapaz, você está vestido com esse negócio, você acha que você está bonito, né? Mas tem uma roupa espiritual que você veste, que os céus veem você bonito. Porque você pode estar vestido com essa roupa e estar nu diante de Deus. Já pensou nisso? Pelo menos você vai colocar uma pulga atrás da orelha da pessoa. Como é que é isso? Eu estou nu diante de Deus? Essa roupa sua não consegue tampar a sua nudez espiritual. Entende? Isso é começo de conversa. Tudo pode ser conversado.
Porque tudo aponta para o Senhor. Um hobby pode ser um ponto de contato. Use o que o outro está fazendo no momento, como início de conversa. Como eu falei aqui agora, o que ele está fazendo? Está escrevendo alguma coisa? Então você pode dizer, olha, também você sabia que Deus escreveu uma carta de amor para você? Deus também escreveu algo. Você quer saber o que Deus escreveu para você? Então, isso também é uma conversa. Não é? Então, imagina o que a pessoa está fazendo. Está lá trabalhando como pedreiro. Você sabe que existe uma construção celestial também? Que eu também estou todo dia assentando tijolo, pedra. Ele fala, é mesmo? Não me diga que você faz isso. Faço. Quer dizer, um ponto de conversa. Se você quiser começar a conversar das coisas espirituais, tudo aponta para aquilo que é espiritual. Como estão compreendendo o que eu estou dizendo? Está ficando claro para você o que eu quero dizer? O que eu estou dizendo? Está ficando claro para você o que eu quero dizer? O que eu estou dizendo? Está ficando claro para você o que eu quero dizer? O que eu estou dizendo? Está ficando claro para você o que eu quero dizer?